Exercício 8. O barco percorreu 135 km contra a corrente do rio e retornou ao ponto de partida, gastando 6 horas a menos na volta. Encontre a velocidade da corrente se a velocidade do barco em águas calmas for 12 km por hora. Dê sua resposta em km por hora. Portanto, mais uma vez, o exercício número 7 é um exercício de física, o exercício número 8 também é um exercício de física e um exercício de relatividade do barco. Então, vocês poderiam aqui utilizar fórmulas que vocês aprenderam em física, mas eu vou aqui aplicar um truque muito simples para vocês resolverem este exercício. Claramente que eu vou fazer a interpretação física para me facilitar, não é? Então, vamos inicialmente retirar os dados. Ele está a dizer que o barco percorre essa distância contra a corrente do rio e retornou ao ponto de partida. Significa que a distância 1 será igual à distância 2. Portanto, a distância percorrida pelo barco na ida será igual à distância percorrida pelo barco na vinda. Por isso é que a distância 1 será igual à distância 2, porque ele retorna ao ponto de partida. Gastando 6 horas a menos na volta. O que isso significa? Significa que a diferença dos tempos é igual a 6 horas. Portanto, o tempo 2 menos tempo 1 será igual a 6 horas. E a velocidade do barco em relação às águas é igual a 12 km por hora. Portanto, esta é a velocidade do barco, é igual a 12 km por hora. E nos pedem para determinar a velocidade da corrente, que eu vou designar como sendo x. Portanto, depois dos dados, vamos para a resolução. O que é que nós estamos a observar? Para resolver isso, vamos fazer uma espécie de tabela. Portanto, nós temos a velocidade, tempo e distância. Vamos considerar em dois casos, quando o barco vai, quando o barco regressa, na ida e na vinda. Durante a ida, nós temos que o barco caminha no mesmo sentido que o sentido da corrente. Então a velocidade relativa, portanto esta velocidade aqui é a velocidade relativa. A velocidade relativa neste caso será a soma das duas velocidades, da velocidade do barco em relação à água e da velocidade da corrente. A velocidade da corrente eu designei como sendo x, então a velocidade relativa será igual à velocidade do barco em relação às águas mais a velocidade da corrente, 12 mais x. E durante a vinda, no regresso, claramente que o sentido da corrente vai ser o mesmo, mas o sentido da velocidade do barco em relação à água será oposto. Portanto, se eu considerar o sentido do movimento do barco, então a velocidade da corrente será negativa. Daí que teria que a velocidade relativa seria igual à velocidade do barco em relação às águas menos a velocidade da corrente. Então, tenho aqui dois casos. Quando ele vai, tem o mesmo sentido, então a velocidade relativa será a soma das duas velocidades, do barco e da corrente. E quando ele regressa, teremos uma diferença entre a velocidade do barco e a velocidade da corrente, pois o sentido do barco será oposto ao sentido da corrente. Então temos esses dois casos para a velocidade. E a distância, eu tenho aqui que a distância é a mesma. Portanto, ele vai e regressa no mesmo ponto de partida, então ele percorre a mesma distância. Então a distância será 135 e 135. E o que é o tempo? Atenção que o espaço ou a distância é igual à velocidade vezes o tempo. Então o tempo será igual a distância sobre a velocidade. Depois de preenchida a tabela, nós temos que, no regresso, ele gasta 6 horas a menos. O que significa que a diferença dos tempos é igual a 6 horas. Então, tempo 2 menos T1 é igual a 6 horas. Então, substituo as expressões do tempo nesta equação e obtenho, então, a velocidade da corrente. Então, é isto que eu vou fazer no próximo passo. Então, tempo 2 menos tempo 1 será igual a 6 horas. Então, tempo 2 é igual a 135 sobre 12 menos x. E o tempo 1 é igual a 135 sobre 12 mais x. Então, esta diferença é igual a 6. Em diante, acho o denominador comum. Portanto, e evidencio 135. Então, evidenciando 135, teria tanto 1 sobre 12 menos x, menos 1 sobre 12 mais x. E achando o denominador comum, teria que fazer o sistema cruzado, não é? 12 mais x multiplica por 1, vai dar 12 mais x, menos 1 que multiplica por 12 menos x. Menos 1 vezes 12 vai dar menos 12, e menos 1 vezes menos x vai dar mais x. Em diante simplifico os termos simétricos, neste caso 12 menos 12, isto vai dar 0. E resta-nos apenas x mais x. X mais x é igual a 2x.
135 vezes 2x, portanto posso dividir toda essa expressão por 6, não é? 135 vezes 2 dividido por 6 seria igual a 45. Daí que cairia na seguinte expressão: 45x que divide por... Aqui tem o desenvolvimento da diferença de dois quadrados. Então isso é na realidade o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Portanto 12 ao quadrado menos x ao quadrado. Vocês poderiam aplicar a distributiva, cairiam na mesma ideia. E, portanto, esta expressão está aqui a dividir passa a multiplicar. Daí que teria 45x será igual a 144 menos x ao quadrado. E cai então numa equação quadrática, numa equação de segundo grau. X ao quadrado mais 45x menos 144 será igual a zero. Para resolver esta equação quadrática, utilizo a fórmula quadrática de que x1, x2 será igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, que divide por 2a. Portanto, tenho o valor de a, b e c. Substituo nesta fórmula e encontrarei então o valor de x. x1, x2 será igual a menos 45 mais ou menos a raiz quadrada de 45 ao quadrado é igual a 2025 mais, portanto, menos 4 vezes 1 vezes menos 144, isso será igual a mais 576, que divide por 2. Portanto, isto será igual, portanto, acho a soma, não é, desses dois números. 2025 mais 576 será igual a 2601. E a raiz quadrada de 2601, isso é igual a 51. Daí que x12 será igual a menos 45 mais ou menos 51 sobre 2. Então x1 será a parte positiva, vou escolher o sinal positivo. Menos 45 mais 51 sobre 2. Isso será igual a 3, pois 51 menos 45 vai dar 6. 6 sobre 2 é igual a 3. E x2, portanto, vou considerar o sinal negativo. Isso será igual a menos 45 menos 51 que divide por 2. Isso será igual a menos 48. Portanto, menos 48 eu coloco em vermelho, pois é um valor que não vai ser considerado, uma vez que a velocidade da corrente não pode ser negativa. Então, escolho simplesmente o valor positivo. Daí que a velocidade da corrente é igual a 3 km por hora. Portanto, como resposta, digo que a velocidade da corrente será igual a x, será igual a 3 km por hora. Portanto, esta foi a resolução do exercício número 8. Vamos ao exercício número 9.